Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 7, que tem por tema a vontade de Deus para o namoro. E na mensagem valiosa nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3, a parte A do versículo. Na sua revista, professor, na página 31, você vai encontrar o Começando a Aula. E na parte do Preparando a Lição, você vai encontrar uma sugestão de dinâmica para fazer com eles. Não deixa de fazer, porque esse tema, o namoro, como eu começo a namorar, com que idade, é um tema que está presente na roda de conversa dos seus alunos, do seu adolescente. E a gente não pode fingir que não está, que eles não estão falando, não estão curiosos, porque eles estão. Então, já que eles estão, nós temos que conversar sobre, temos que falar sobre, e sempre com embasamento bíblico, sempre com a Bíblia do nosso lado, a Bíblia como respaldo, como segurança, para que ele consiga desenvolver ali um pensamento de que eu sou servo de Deus e a minha vida tem que ser baseada na Bíblia. Então, não deixe de fazer com ele a dinâmica para que ele consiga ter essa reflexão e conseguir já entender qual é o propósito de Deus para o namoro. Nós, como cristãos, sabemos que o nosso namoro ele é diferente, ele é diferenciado. Não é um namoro do mundo, não é um namoro comum, porque ele é um namoro santificado, é um namoro separado, é um namoro que tem objetivo. A nossa vida, como servos de Deus, temos que buscar sempre o objetivo. E o namoro também. Qual é o objetivo daquele namoro? O que aquele namoro irá me agregar? Eu vou ganhar o que naquele namoro? Ele irá me aproximar mais de Deus ou não? Ele irá me afastar de Deus ou não? Irá me motivar a crescer no meio espiritual ou não? Então é um tema que tem que ser trabalhado, tem que ser conversado. Então separa um minutinho para tirar dúvida, para escutar o que eles têm a dizer, deixa que eles falem dos amigos, porque meu amigo é assim, porque o fulano é assim, para que eles tirem dúvidas, porque quando eles falam dos amigos, algumas vezes estão falando até deles mesmos, sabia disso? Então escuta, acolha e sempre reforce neles. Nós temos um manual de instrução, o nosso manual é a Bíblia, e o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar tem que ser baseado na Bíblia, tá bom? Dica da psicologia. Na minha dica de hoje, eu quero falar sobre duas normas, Existe duas normas para o desenvolvimento, que são as normas comuns e são as não normativas, são as coisas que não estão dentro do desenvolvimento. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa que tem coisas que vai acontecer, que são normais. O que seria isso? Mudança de escola, início da puberdade, troca de amigos. Alguns deles começam a ter ali uma relação diferente com os pais, porque meu pai não me entende, meu pai não me ama. Então, algumas coisas elas estão dentro do normal, dentro do esperado, para aquela faixa etária, para aquela idade. E tem coisas que não, que são as não normativas. São coisas que não são esperadas para aquela idade. Exemplo, alguns traumas, algumas coisas que acontecem que não fazem parte do desenvolvimento normal e esperado para aquela idade. Alguns transtornos também podem acontecer por conta dessa questão do padrão e da aceitação. Pode acontecer a bulimia, a anorexia, a compulsão alimentar também. E essas coisas não estão dentro do normal. Então, sempre quando for olhar o seu adolescente, você pensa, esse comportamento dele aqui está dentro do que eu posso chamar de normal? Está dentro do aceitável? Essa crise de choro dele tem algum motivo? Tem alguma explicação? Está dentro do normal? E tudo que fugir, tudo que não tiver dentro daquele do esperado para aquela idade, procure ajuda o quanto antes, tá bom? Antes de finalizar nossa pré-aula de hoje, gostaria de lembrar você, querido professor, dessa classe linda que é o Adolescer Mais, de 12 a 14 anos, do seu Pio-Tim Adolescer Mais, que você encontra ele gratuitamente lá no site da Editora Betel. O Pio-Tim, ele é o plano de incentivo à leitura, que ele irá incentivar o seu aluno a ler, a ter um maior conhecimento. O Pio-Tim, ele sempre vai ser baseado no que foi falado. Então, o seu Pio-Tim, ele tem a ver com a lição que foi dada. Nesse caso, tem a ver com a lição de número 7, que foi a lição que nós trabalhamos, que nós conversamos. Então, sempre separa um minutinho para ler. Sempre vai ter ali alguma passagem bíblica, algum texto de apoio na Bíblia. Então, peço para que eles abram a Bíblia, leiam num contexto geral que foi falado,
Pergunte o que você achou do texto, o que você achou mais interessante, o que você destaca mais aqui, o que você leva para a sua vida. E assim vamos desenvolvendo ali um pensamento crítico, né, e racional, tá bom? E o tema do quintim é o tempo. E uma partezinha, ela diz assim: não desperdice o tempo com o pecado e procure sempre fazer a vontade de Deus. Então, a nossa aula de hoje foi sobre o tempo, né? Qual é o tempo ideal para namorar? Qual é o tempo ideal para começar? Então, vamos falar sobre o tempo também. O que a gente ganha com esse tempo, tá bom? Bem, a nossa pré-aula vai ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor e até lá. Tchau, tchau!